Você tem ideia de como planejar sua vida financeira? Se você trabalha todos os dias, se dedica, cumpre plantões, ganha o seu dinheiro, mas mesmo assim sente que ele simplesmente desaparece antes mesmo do final do mês chegar. Então, esse vídeo foi feito para mudar a forma como você enxerga a sua vida financeira a partir de hoje. Antes de começar, vou fazer um pedido muito direto para você. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve agora mesmo no canal e ativa as notificações, porque aqui você vai encontrar orientações práticas, simples e aplicáveis que podem transformar completamente a sua relação com o dinheiro ao longo do tempo, a partir de agora. E tem um detalhe importante, não adianta só assistir, hein? Ao longo desse vídeo, eu quero que você se comprometa a aplicar pelo menos uma das indicações que eu vou te mostrar aqui. Combinado? Então, fica comigo até o final, porque o que você vai entender hoje pode ser exatamente o que estava faltando para você sair do ciclo de trabalhar muito e nunca ver o dinheiro sobrar. Agora, para a gente começar, de uma forma bem clara e bem estratégica, eu quero te mostrar que planejamento financeiro não tem nada a ver com ganhar muito dinheiro, nem porque eu ganho muito, ganho pouco, não tem nada a ver com isso. E sim, como saber exatamente o que fazer com o dinheiro que você já ganha hoje. E aqui que entra um erro muito comum. A maioria das pessoas não sabe diferenciar ativos de passivos, não entende o impacto da renda ativa e da renda passiva e muitas vezes nem tem clareza sobre para onde o dinheiro está indo, seja por meio de despesas fixas ou até mesmo variável. E sem essa clareza, qualquer tentativa de poupar ou investir virá algo inconsistente, sem direção e muitas vezes frustrante. E vamos lá então entender muito mais sobre esses aspectos. Eu já pergunto uma coisa para você. Já parou para pensar onde está seu dinheiro? Bom, é claro que muitos vão pensar assim, está no banco, está na carteira e tal, mas a minha pergunta aqui é outra, tá? A minha pergunta é simples. Ela está em ativos ou em passivos? Então, só para a gente contextualizar aqui, passivos financeiros são aqueles bens que geram custos para a pessoa e ainda obrigações contratuais. O que isso quer dizer na prática? Tá? Você precisa pagar por algum tipo de coisa relacionada a ele, como por exemplo uma dívida, seja ela monetária ou até mesmo por meio de algum ativo. Tá? A gente vai entender melhor isso, vai ficar mais claro, vocês vão ver. Tá? Bom, só para vocês pegarem aqui agora já começar a clarear bem isso, tá? Dentre os principais passivos, só para vocês terem uma ideia aqui, a gente pode contar com empréstimos bancários, financiamentos, seja de uma moto, de um carro, de casa, consórcios, dívidas, algumas contas a pagar, custos com manutenção de imóveis, como pintura, um encanamento que entupiu, enfim, são coisas que basicamente a gente pode dizer o seguinte: se eu estou tendo como prática os passivos, eles simplesmente são coisas que ao mesmo tempo que eu tenho necessidade deles, eles tiram dinheiro da minha carteira, fazem eu ficar mais pobre. Já os ativos financeiros, esses sim são diferentes. Só para vocês terem uma ideia, um ativo financeiro ele é um tipo de bem que possui algum valor, ou até mesmo crédito, e que forma um patrimônio para você. A gente pode, inclusive, pensar que esse ativo ele pode gerar uma renda, inclusive, e que você pode se beneficiar dela. Tá? Então, se a gente parar para pensar aqui, a gente pode dizer que um ativo financeiro pode ser, por exemplo, uma moeda que você comprou, como o dólar, ouro, ações de uma empresa, fundos de investimento, fundo imobiliário. Então, são coisas que, quando você investe nela, você basicamente começa também a ter potencialmente algo se atrelando aos seus bens. Ou seja, se a gente comparar passivos e ativos, os passivos muitas vezes te tiram dinheiro e os ativos vão fazer com que o seu patrimônio venha a crescer. Certo? Bom, essa é uma das primeiras lições. Tem mais, não sai daí, tá? Então, um outro fator que a gente precisa observar
e com muito cuidado, com muita atenção, é a parte da renda. Então, se a gente entende como é que é a nossa renda hoje, a gente já começa a prospectar coisas futuras melhores, tá? Como eu falei lá no início do vídeo, não se trata de ganhar mais ou ganhar menos, mas é como a gente vai lidar com isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ativos e passivos, entenda que aquilo que você compra com o seu dinheiro, se for um passivo, ele vai consumir cada vez mais seu dinheiro. Se for um ativo, ele vai fazer o seu dinheiro crescer cada vez mais. Combinado? Já em relação à renda, bom, a gente tem que entender, a princípio, o que é renda, certo? Então, só para a gente conceituar, renda é o total daquilo que você recebe periodicamente, como um salário, por exemplo, seja por meio de uma pessoa física, quando você presta um serviço, ou até mesmo por meio de uma pessoa jurídica, seja prestando um serviço ou sendo você um empregado CLT. Né? Pode ser a sua remuneração, ou até mesmo aluguel de um imóvel, né, de uma aplicação financeira, enfim, né, tudo isso é chamado de renda. Mas aí existem dois tipos de rendas, e aí a gente precisa entender a diferença básica entre elas. Eu prefiro muito mais uma do que a outra, e vocês depois vão ficar pensando aí para ver qual que é a minha preferência. Bom, a primeira delas é chamada de renda passiva, tá? Esse nome é meio parecido com o anterior, mas já que a gente está falando de renda, certo? Então, quando a gente fala de renda passiva, a gente está se referindo a tudo que vier de forma espontânea, sem necessariamente você precisar produzir, tá? Parece até meio esquisito isso, né? Mas a gente vai ter alguns pontos aqui de atenção, acho que vai ficar mais claro para isso. Entre os brasileiros, eu poderia dizer para vocês que a renda passiva mais conhecida, disparadamente, é a aposentadoria. Tá? E claro que antes da gente gerar uma discussão aqui, tá, gente? Eu entendo que a aposentadoria, a gente trabalhou uma vida inteira para depois ter direito a ela num determinado momento da vida, certo? Mas a partir do momento que você teve acesso a ela, você tem aquele valor todos os meses caindo na sua conta, sem precisar trabalhar para que isso aconteça. Então esse é o conceito da renda passiva. Mas, por exemplo, se eu tiver um imóvel na qual eu aluguei esse imóvel, certo? Então esse imóvel, ele começa a trazer para mim também uma renda passiva. Por quê? Porque eu não estou trabalhando diretamente com ele para que ele me traga renda, certo? É claro que aqui a gente vai se deparar com alguns contextos, né? Com algumas situações que às vezes saem fora um pouco dessa condição. Como, por exemplo, aquele imóvel que você tem para aluguel, mas que às vezes tem manutenção, você tem que reformar, você tem que fazer uma série de coisas e tal. Então, nessa hora, quando a gente pensa em renda passiva, a gente tem que verificar se esse tipo de renda passiva vale de fato a pena. Por exemplo, tem pessoas que, ao invés de alugar casas, né, em vez de comprar casa para alugar, elas preferem comprar ações ou fundos imobiliários e ter os dividendos, porque aí você não se desgasta com esse tipo de coisa. Né? Então, assim, são pontos de vista, são maneiras diferentes da gente enxergar esse tipo de coisa, tá certo? Então, uma outra forma que a gente tem que observar também a renda é quando a gente tem um olhar voltado para as chamadas renda ativa. Tá? E aí a renda ativa, diferentemente da passiva, você precisa trabalhar para fazer ela acontecer, certo? É, por exemplo, aquela situação que você hoje está acostumado, como, por exemplo, trabalhar 8 horas por dia, X horas por mês, para ter o seu salário ao final de cada mês. É uma renda ativa. Certo? Se você vende coisas, né, como por exemplo um vendedor que trabalha como autônomo, ou às vezes você é empregado de uma loja e você vive de comissões, como um vendedor de carro, vendedor de casa, vendedor de tênis, não importa, né, um freelancer, né, tudo isso faz com que você precise trabalhar para que você, com base no seu trabalho, consiga ter uma renda em cima daquilo. Se você fez e precisou se dedicar àquilo, ela se torna uma renda ativa, certo? Agora, minha pergunta para vocês, qual que é a renda que eu prefiro? Né? Lógico, gente, qualquer renda para mim é renda, tá? Ver dinheiro pro bolso para mim tá ótimo, não tenho problema quanto a isso. Mas é claro, gente, que se eu tiver condições de aumentar cada vez mais a minha renda passiva, é óbvio que eu vou preferir a renda passiva, tá? Mas eu só deixo um recado importante aqui. A renda ativa, ela é aquela coisa que vem também baseada no nosso mérito, aquilo que a gente faz. Então eu entendo que quanto mais a gente trabalha, mas principalmente usando a cabeça, trabalhando de maneira adequada, melhor vai ser a nossa remuneração. Então, como eu disse,
Renda é renda. Se ela está caindo no bolso, se está nos tornando mais rico, mais próspero, vai ser bom do mesmo jeito, tá certo? Mas é claro que a renda passiva nos dá menos trabalho, entre aspas, tá? Mas é um ponto importante para a gente aqui. Os dois tipos de renda são importantes, né? Mas se a gente for olhar ao longo da nossa vida, as relevâncias delas são diferentes. No geral, a gente tem que pensar que é preciso se organizar para guardar dinheiro ao longo da vida, até mesmo pensando nas condições de futuro que a gente tem hoje. Eu citei lá no comecinho falando sobre aposentadoria, certo? Então a aposentadoria é uma forma de renda passiva que a gente busca ao longo da vida, chegar a um determinado momento e falar assim, agora eu vou aposentar e vou ter minha renda todo mês, certo? Por meio da aposentadoria. Porém, nos moldes atuais e da maneira como as coisas estão evoluindo, fica difícil a gente prospectar e achar que a gente vai ter uma aposentadoria que vai nos favorecer lá na frente. Então, mais do que nunca, pensar em renda passiva sem necessariamente depender do INSS, depender desses governos que a gente tem, nenhum nem outro, mas qualquer um deles, tá? Eu diria para vocês que é importante a gente começar a trilhar um caminho que seja nosso, certo? E aí pensar em renda passiva é uma coisa muito inteligente, certo? Lógico, hoje, atuando ativamente tal, criar mecanismos que tragam renda ativa e com base nesses mecanismos de renda ativa também começar a trazer renda passiva é o melhor caminho e o caminho mais inteligente que qualquer cidadão, qualquer brasileiro, qualquer profissional poderia pensar e precisa se organizar para isso. E um outro fator também que eu não gosto de deixar passar, né? Principalmente quando eu converso sobre esse assunto, seja com alunos, com colegas de profissão, né, que é importante a gente destacar. Com o poder dos juros compostos, tá? E ó, não se assusta não, porque eu sei que tem muita gente que, principalmente na área da saúde, o pessoal odeia matemática, né? Ou pelo menos se esquiva dela, né? Mas pensa em juros como algo benéfico para a gente, principalmente nessa hora, falando de renda, tá? Então, com o poder dos juros compostos, a renda passiva ela também pode e deve ser usado para aumentar o seu patrimônio, tá? Seja para saber o quanto mais próspero você vai ficando ao longo do tempo, como também para aumentar a sua própria renda passiva ao longo do tempo. Imagine hoje você colocando cada mês um pouquinho, né? E depois você sabe que depois de um ciclo de 10, 15, 20 anos, aquele pouquinho que você colocou e iniciou a partir de hoje vai te dar um montante lá na frente todo mês de uma renda que você não vai precisar mais trabalhar para tê-la, certo? Então, gente, ó, essa é uma dica preciosíssima e de ouro para vocês. Então vamos combinar o seguinte, se você se interessou por isso, já deixa o comentário aqui, ó. Faz a planilha, eu já vou saber do que se trata e eu vou começar a elaborar um vídeo bombástico, aquele vídeo que vai favorecer você, vai te ajudar pra caramba, e aí a gente vai começar a trilhar junto essa história. Eu já estou fazendo, tá, gente? Mas eu sei que tem muita gente que ainda não faz, a gente está começando a profissão, e óbvio, né, se começar já pensando nisso, quando chegar daqui 15, 20 anos, vai estar com uma outra situação de vida e vai estar falando assim, Márcio, ainda bem que eu te escutei. E é justamente pensando nisso, que é quando a gente para pensar nesse ponto, eu digo para vocês assim, ó, como começar a grande virada. Então, quem não tem interesse em conquistar uma renda passiva? Gente, quando deixo claro para vocês o que é uma renda passiva baseada no conceito dela e faço comparativo com a renda ativa, é óbvio que a maioria das pessoas vai dizer, mas é claro que eu vou preferir uma renda passiva. Vai chegar uma hora que eu quero parar de trabalhar, quero ganhar dinheiro sem precisar estar trabalhando, né? É claro que pode parecer em determinado momento até utópico. A gente sabe da possibilidade de uma aposentadoria, mas a gente sabe também da possibilidade de ela não acontecer nunca, né? Então, muitos sonham um dia poder parar de trabalhar e ter essa renda, né? Todos os meses. Mas adianta ter uma migalha todo mês? Se hoje você já pega o seu dinheiro e mal acaba o mês, você já está duro faz tempo, imagina daqui a alguns anos. E, gente, o negócio é tão ridículo que você vai perceber que o que se paga hoje na aposentadoria, além de ser pouco, com o passar dos anos, vai perdendo tanto valor, tá? E aí vocês vão entender uma palavrinha-chave chamada inflação, tá? E é simples de entender ela, tá, gente? Inflação é aquele negócio que come o seu dinheiro ao longo de cada mês, faz com que você tenha cada vez menos poder de compra, e aí você
imagina que você tinha um dinheiro hoje, daqui 2 anos, esse mesmo dinheiro que você tinha hoje não compra nem a metade do que você comprava. Eu vou fazer até um exemplo simples para vocês. Sabe aquela marca de chocolate famosa, né, que dizem que é a maior rede de chocolates finos do mundo? Eu não posso falar a marca aqui, tá? Gente, eu me lembro que a coisa de 2 anos, no máximo 3 anos atrás, eu comprava um tabletinho de chocolate, porque eu sou chocolate, acho que todo mundo sabe disso, de 20 gramas, eu pagava ali coisa de R$ 1,90 ou R$ 2, R$ 2,50 no máximo. Eu fui esses dias, né, dar uma passeadinha e fui comprar de novo. Já está beirando R$ 5,50, né? E a gente está falando de intervalo de 2 anos e pouco. Você fala assim, Marcio, as coisas aumentam mesmo, é normal. É normal. O que não aumenta com essa mesma velocidade é o nosso salário, é aquilo que a gente ganha. E é justamente isso que faz com que a gente ganhe algo em termos de dinheiro, e esse mesmo algo não tem a capacidade de nos proporcionar a compra das mesmas coisas. Isso é chamado de inflação. Então, quando você olha lá num determinado jornal na televisão falando assim, a inflação esse mês bateu não sei quantos por cento, é a gente se ferrando, né? É a gente perdendo poder de compra. Por quê? Porque a gente tem o dinheiro, o nosso salário não acompanha essa mesma condição, e aí a gente vai ficando cada vez com aquele dinheirinho com menos poder de compra e as coisas ficando cada vez mais caras, tá? Quem duvida disso que eu estou falando, vai no mercado hoje, compra um negócio, independente do que seja, daqui 2, 3 meses volta para ver se você vai achar o mesmo negócio no mesmo preço, tá? Só que nesse mesmo período de tempo, compara se o seu salário mudou, tá? Isso é inflação, tá bom? Bom, e se a gente sabe disso, pensando até mesmo em investir, pensando em guardar dinheiro, enfim, você pode colocar o nome que você quiser, eu costumo chamar de investir porque só guardar não é a melhor estratégia, mas pensando em ter dinheiro lá para frente, a gente precisa entender que esse dinheiro tem que nos potencializar as coisas, tá certo? Então, ó, pensa que não é um sonho utópico, não é um sonho fora da realidade, ele é um sonho possível, mas a gente precisa se programar para isso. E claro que a gente pode alcançar isso pela aposentadoria, como eu disse, mas não é a mesma situação, certo? Não nos dá o mesmo poder de compra e muito menos vai nos dar uma condição de qualidade de vida que a gente merece, tá? Então, sai dessa lógica aí e vamos começar a pensar um pouquinho mais estratégico, vamos pensar um pouquinho mais lá na frente, porque isso vai fazer muito mais sentido para a gente. E claro que não dá para a gente parar nesse nosso vídeo de hoje sem eu fazer uma pergunta básica para vocês, né? Como está a sua saúde financeira hoje, atualmente, agora? E quando eu pergunto isso para vocês, eu coloco isso como um momento de provocação mesmo, para que você comece a olhar de uma maneira diferente, comece a perceber a importância disso, e eu até sugiro para você criar uma coisa mais prática, né? Poderia, inclusive, ser um instrumento de acompanhamento. Tá? Tem gente que se habitua a fazer planilha de Excel, que é o meu caso. Tá? Tem gente que usa aplicativos. Tem gente que anota no caderninho. Gente, a forma pouco importa, desde que você consiga entender o que está acontecendo. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente vem com aquela mesma frasezinha lá do início do vídeo que eu coloquei para vocês. Eu não sei para onde está indo o dinheiro. Né? Será que está acontecendo alguma coisa? A gente só vai conseguir entender isso se a gente começar a ter melhor acompanhamento de tudo isso. Então a minha sugestão para vocês é, comece a acompanhar. Vai ter coisas que vocês vão perceber que talvez não faça sentido ter. Talvez não tenha nem porquê você ter entrado naquilo, mas você gastou com aquilo. Né? E às vezes você poderia estar usando isso para uma outra condição, para uma outra possibilidade para você, até pensando lá no futuro. E por que é importante isso? Para a gente determinar 2 pontos cruciais dentro desse contexto de planejamento financeiro que a gente precisa conversar a respeito, que são as despesas fixas e aquelas também chamadas de variáveis. Talvez o nome fixa e variável ela já começa a ser bem sugestivo para a gente, tá? Mas são 2 conceitos fundamentais no momento de fazer a sua gestão financeira. Porque quando a gente fala em despesa fixa, a gente está falando daquelas despesas que a gente paga todo mês e não tem como a gente se livrar delas tão facilmente assim. É claro que existem métodos, mas a princípio são aquelas na qual a gente está um pouco mais de tempo preso. Tá? Então elas são enquadradas nas despesas que não dependem do seu nível necessariamente de consumo. Ou seja, elas vão acontecer você querendo ou não. Tá? Então a gente pode dizer aqui que entre as principais despesas fixas, a gente pode colocar o aluguel,
o IPTU da sua casa, o valor da faculdade que você paga, seja sua, do seu filho, né? Ou do marido, da esposa, não importa, tá? A escola do filho, né? Plano de saúde, eu sei que tudo isso que eu estou colocando para vocês, eles vão ter aumento de preço. Mas o que eu estou colocando como despesa fixa é aquela que você sabe que todo mês vai ser pago aquele valor. Quando ela tem reajuste, muitas vezes é anual, né? Então você sabe que ao longo de 12 meses vai pagar aquele valor. Agora, pensando ainda nessas despesas, a gente tem que olhar para o lado das variáveis. E a despesa variável, essa gosta de consumir nosso dinheiro. E é justamente nela que a gente mais se estrepa. Por quê? Porque a gente acaba perdendo o controle. É aquela despesazinha que você não sabe quanto você vai gastar no mês. Tá? Diferente do aluguel, que você sabe que aquele valor é R$800, é R$1.000, é todo mês igual, a despesa variável não. A despesa variável é aquela coisa que acontece abruptamente. Desde você sair no supermercado e falar assim, hoje eu vou levar sei lá, uma caixinha de açaí para casa, um potinho de açaí para casa, até um pneu do seu carro que fure e você tem que consertar, ou o pneu do carro que rasga, você tem que comprar outro novo, são despesas que oscilam, por isso do termo variável, tá? São aquelas que, de acordo com a intensidade e a frequência do consumo, fazem você ficar no vermelho. Muitas vezes te fazem entrar no cartão de crédito. E por quê? Porque muitas vezes você não se preparou para elas. Mas é claro, gente, que a despesa variável não são só imprevistos, tá? Porque dá a impressão que eu estou falando que é baseado no imprevisto. Não. Sua conta de água, sua conta de luz, sua conta, dependendo do seu plano de telefone celular, a sua conta de telefone. Por quê? Porque ela oscila de acordo com o consumo, certo? Então, se você pensa, por exemplo, em conta de água, aquele mês que você usou mais água, a conta vem mais alta. Aquele mês que você economizou, a conta vem mais baixa. Por isso do nome variável. Eu falo da variável não que eu tenha medo dela e nem tampouco estou falando mal dela, mas estou falando que ela é que suga mais. Por quê? Porque ela tem um poder de descontrole maior. Por isso que nós precisamos ser muito mais controlados no momento que a gente pensa nelas. Tá certo? Esse tipo de despesa ela é classificado como variável porque elas são imprescindíveis para a sobrevivência. Não dá para a gente falar assim, então eu não vou mais ter renda, não vou mais ter nenhum tipo de despesa variável. Não, gente, é impossível. Você tem que comer, você tem que beber, você tem que vestir, não tem como ficar sem ela. O que a gente precisa ter é controle sobre ela, certo? Mas a gente tem que ter um cuidado aí, tá? Uma das características que a gente pode perceber nela é que elas podem ser reduzidas, né? Nunca cortadas necessariamente, justamente porque ela está dentro do nosso ponto de sobrevivência, mas elas podem ser grandes vilãs se não gerenciadas bem. Ou seja, olha com carinho e com cuidado para elas. Se a gente consegue ter um bom controle da despesa fixa, né, e depois olhar para a variável, a gente pode perceber que vão ter itens ali que você vai falar assim, poxa, isso daqui talvez eu não precisasse ter comprado. Talvez esse item aqui eu poderia ter protelado e jogado mais para frente. E aí você começa a ter um entendimento melhor para onde o seu dinheiro está indo e como que ele está se esvaziando no seu bolso. E aí, a gente tem que levar em consideração, a partir do momento que as despesas estão estabelecidas, que a gente entendeu para onde está indo, e principalmente se for assim, já que eu sei onde está o gargalo, eu me comprometo a fechar essa sangria financeira que está acontecendo, e agora eu vou me dedicar também a pensar no meu futuro e vou começar a guardar dinheiro, aí a gente vai entrar num outro patamar de vida. Existe o conceito de guardar dinheiro e de investir o dinheiro, certo? Ambos são conceitos que se encontram dentro do que a gente chama de poupar. Porque quando a gente poupa o dinheiro, é algo que as pessoas, de uma certa maneira, deveriam fazer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai continuar empregado, se vai acontecer uma nova pandemia como já aconteceu e ninguém esperava, né? Quando a gente fala em poupar, basicamente a gente está prevenindo ou estar preparado para se prevenir de uma condição que possa nos deixar numa condição ruim, né? E é a melhor decisão que a gente pode tomar quando a gente pensa em prevenir uma catástrofe financeira ou até mesmo de decisões dentro da nossa vida. Tá? Então eu sugiro que sempre o pensar em guardar, investir ou poupar, ele está olhando para a gente com um olhar de se cuidar. Tá? E quando eu falo de se cuidar, eu estou falando de se autocuidar e também cuidar da nossa família. Quando a gente pensa em poupar, isso está muito associado ao economizar. Quando a gente pensa em
economizar, isso vai acabar se tornando algo que lá na frente vai potencializar o nosso poder de compra e até mesmo alguns sonhos que a gente já vem por muitos anos adiando. Isso envolve mudar o comportamento que a gente tem imediatista de receber um dinheiro e já sair em seguida ali gastando, né, e fazendo um monte de coisa. Eu entendo que existem contas a pagar, que a gente chama de despesa fixa, que a gente de fato tem que ir lá já acertar tudo para evitar grandes problemas, mas tem gente que às vezes pega o dinheiro e depois que já quitou todas as dívidas que tinha, o que sobrou na mão, a pessoa não se vê tranquila enquanto não gasta tudo. E não, gente, para poupar é preciso se planejar. E de uma forma que as despesas elas sejam inferiores ao que você recebe. Então você precisa organizar a casa, precisa organizar suas receitas, suas rendas, suas despesas, né? E a partir daí entender que ao fechar tudo isso, vai ter um ponto ali que eu nem gosto de falar assim, ai, que vai sobrar para você investir. Não, é que você vai conseguir destinar para investir. E quando a gente pensa assim, sobrar para investir, a gente fica sempre com aquela expectativa de que, quando sobrar eu invisto. Quando sobrar eu penso no meu futuro. Gente, se você pensar assim, você não vai pensar nunca no seu futuro. Você nunca vai fazer algo pelo seu futuro. Sabe por quê? Porque não sobra. Tá? Porque a gente sempre vai achar um jeitinho de gastar, a gente sempre vai achar alguma coisa que eu estou precisando ou está faltando na minha vida. Ou seja, tá? Se a ideia é pensar no futuro, pensar em investir, pensar em ter algo lá na frente para a gente de fato falar assim, nossa, eu construí isso, precisa ser estabelecido. Eu coloco como minha despesa fixa. Inclusive, tá lá como boleto do Márcio, né? Tipo assim, ó, é o investimento no Márcio. É como se eu estivesse investindo na minha aposentadoria lá na frente. Só que eu não gosto de chamar aposentadoria, não. Para mim isso é muito, muito vago. Tá? Então eu costumo chamar de minha independência financeira. E a principal dúvida, né, que a gente muitas vezes pensa, né, no sentido de investir, de guardar dinheiro, é como que esse processo se dá. Tá? Eu sei que aqui hoje a ideia não é falar de investimento ainda, porque a gente vai falar em outras ocasiões, tá? Mas a gente precisa entender sobre o estabelecimento de metas, porque depois que você já guardou, já investiu, né, um determinado valor, um determinado período de tempo, o que eu faço com esse dinheiro? Certo? Então, você estabelecer isso, né, no momento que você está pensando em planejamento financeiro é extremamente importante. Algumas pessoas falam em acumular um montante de R$ 1 milhão, outros falam em acumular R$ 100 mil, outros falam em acumular R$ 3 milhões. Por mais que você possa olhar para mim e falar assim, nossa, Márcio, R$ 1 milhão, 3 milhões, isso é uma coisa fora da minha possibilidade. Eu diria para vocês que não. Tá? E eu não hoje, mas eu ainda vou provar isso para vocês. Vocês vão entender. Agora, se a pergunta for, né, quanto que eu preciso investir ou guardar ou poupar do meu dinheiro, tá? Isso depende muito do objetivo que você pretende. O que você precisa alcançar, né? E tem um outro fator também. Qual que é o seu poder para isso? Quando eu falo poder, que é o poder que você pode tirar da sua renda. Não adianta você falar para mim assim, Márcio, eu preciso juntar todos os meses R$ 3 mil e vou colocar numa conta X lá para render para mim, tá? Mas quando você fala R$ 3 mil, no mínimo você tem que estar ganhando um pouco melhor do que isso, certo? Para que o restante seja suficiente para cobrir os outros gastos e ainda assim você tirar R$ 3 mil, isso não te deixar no vermelho, certo? Então, a gente não vai começar por essa linha, mas a gente tem que entender que se você planejar, se você organizar isso na sua cabeça, você vai começar a entender quanto é viável, certo? E a partir daquele momento que é viável, é o que você vai começar. Mas, Márcio, meu sonho é maior que isso, eu preciso ir além. Então, a gente vai precisar buscar outras fontes de renda para começar a ter a possibilidade de acontecer isso. Então, quando a gente fala em guardar dinheiro, é justamente separar uma quantia do seu orçamento e reservar esse valor em algum lugar. Pode ser numa conta bancária, pode ser numa poupança, pode ser numa forma de investimento, tá? Aí é você quem vai determinar. É claro, gente, que quando eu falo para vocês investir, colocar na conta corrente não é investimento, é guardar dinheiro, certo? E aí, lembra da historinha lá da inflação que eu acabei de falar para vocês. Se você coloca numa situação assim, você basicamente está colocando dinheiro, mas
ao longo do tempo você está perdendo o poder de compra. Você até acumula, tá? Mas talvez o que você poderia comprar com aquele dinheiro já não seja tão bom assim, certo? Agora, quando você pensa em investir, aí é óbvio que você já começa a ter outras possibilidades, tá? O que eu posso colocar para vocês, né? Eu até citei aqui a poupança. Embora eu tenha falado para vocês que a poupança é uma forma de investir, não é a estratégia, nem é a melhor opção, de longe. Tá? E não estou falando que a poupança é ruim para você. Ela é ruim para o seu dinheiro no entendimento de que ela não rende aquilo que outros tipos de investimento que têm tanta segurança quanto a poupança podem render. É o caso, por exemplo, de CDBs, né, de tesouro direto, isso falando de um tipo específico de investimento. Tá? Existem outros que podem potencializar ainda mais. E claro que quem faz investimento está justamente no caminho de buscar rendimentos, ou seja, aumentar o dinheiro que tem em mãos, justamente porque o investimento ele serve para isso. Existem vários tipos de investimentos que a gente pode considerar, desde a renda fixa, que é justamente quando você que pensa em investir, começa a dar os seus primeiros passos, né, e inicia nesse tipo de investimento, né? E você, ao colocar o dinheiro lá, você tem uma ideia mais próxima de quanto isso vai render ao longo de um determinado prazo. Ou seja, coloquei o dinheiro na renda fixa, depois de 2 anos vou receber o valor X, Y, Z, porque já está contratado dessa forma. Tá? A outra forma de se investir é por meio da renda variável. Tá? O que acontece na renda variável? Tá? Como o próprio nome já diz, né, ela é uma renda que varia, logo ela oscila. Tá? Então pode acontecer de hoje você colocar o seu dinheiro lá na renda variável, e vou dar até um exemplo para vocês, como a compra de uma ação de uma empresa, tá? E hoje ela está valendo R$10, você acaba de comprar, amanhã ela está valendo R$9,50. Você fala assim, mas Márcio, então quer dizer que a renda variável, eu posso colocar meu dinheiro lá e perder dinheiro? Não, você só vai perder dinheiro, primeiro, se você comprar a ação hoje e vender amanhã no preço mais barato, aí você vai perder dinheiro. Tá? O segundo aspecto é se você comprar uma empresa ruim. Né? Então a gente tem que entender que quando você parte para um universo desse, no mínimo você tem que estudar um pouquinho para saber se você está no caminho certo. Tá? É um caminho? É, tá? Mas ele depende de um pouquinho de expertise da sua parte. Então, se você ainda não está preparado para isso, né, começa dando os primeiros passos em outros universos que você se vê um pouquinho mais preparado, né, e se não estiver preparado ainda, a gente vai começar a estudar isso juntos, tá certo? E a partir do momento que você vai ganhando força, vai ganhando tração, vai entendendo melhor o processo, aí você vai se dedicando a outras causas e aí a coisa vai acontecendo de outra forma, certo? Mas o que eu posso dizer para vocês? Renda fixa. Coloca o dinheiro, ao longo do tempo você vai ter uma valorização que você já espera, porque já está contratado ali. A renda variável você tem oscilações ao longo desse processo, mas que ao longo do tempo, geralmente não é regra, geralmente a renda variável chega a pagar muito mais que a renda fixa. Porém, como eu disse, com oscilações, com muito mais riscos, tá? Então a gente precisa entender bem até para fazer escolhas adequadas. Tá certo? Ainda não é o momento de a gente falar sobre isso, quando for, a gente vai chegar lá e a gente vai desmistificar bastante isso e você vai começar a fazer investimento, vai começar a transformar o seu futuro e da sua família. Eu acredito, inclusive, que uma coisa que pode ajudar a resumir bem o diferencial entre renda fixa e renda variável é que na renda fixa a gente observa o poder dos juros compostos. A cada dia, a cada mês que passa, quando você coloca o seu dinheiro, seu investimento na renda fixa, ele vai se somando um pouquinho mais, né? E aí vai se tornando montante lá no longo prazo. Dá para ser feliz com ela? Dá sim, tá? Agora, quando a gente fala em renda variável, ela tem um poder de ganho muito maior, tá? Porém, também tem um poder de perda muito maior, quando comparado à renda fixa. Porém, quando você faz esse tipo de investimento, a gente tem que entender que ela não é feita de forma aleatória, assim, de qualquer jeito. Tá? Estuda-se bem onde está fazendo o investimento e, principalmente, a gente diversifica. Porque às vezes você pode comprar uma ação que não é das melhores ou pode passar por uma crise, mas você comprou também uma outra ação que foi o momento dela e ela explodiu de ganhar dinheiro. Então,
a diversificação também pode ajudar bastante e aí você não sofre tanto os efeitos disso, tá bom? E para fechar esse conteúdo, opa, foi bastante coisa, hein? Mas eu entendo que não tinha como ser diferente esse vídeo, a gente precisava trazer esse tipo de conteúdo, porque a partir de agora, os demais conteúdos, eles vão te ajudar a entender e desmistificar cada vez mais essas coisas que eu acabei de citar para você aqui. Você vai começar a perder o medo, vai começar a olhar lá na frente e falar assim, ó, a luz está se acendendo para mim, está chegando mais próximo de eu começar a ter liberdade financeira e o Márcio vai me ajudar nisso. Pode contar comigo, viu? Então, para fechar esse conteúdo de forma mais estratégica possível, eu quero te propor uma ação muito objetiva, certo? Não adianta sair desse vídeo só apenas com conhecimento ou tendo me ouvido aqui, porque estava no carro, alguma coisa do tipo, tá? O que realmente vai fazer diferença é o que você vai fazer com essa informação a partir de agora. Tem que começar a botar isso em prática, tá certo? Então, o seu próximo passo é o seguinte: pega um papel ou abre um bloco de notas aí no seu celular, certo? Começa já, hoje mesmo, a listar suas despesas fixas, suas despesas variáveis, identificar quais delas realmente fazem sentido na sua vida hoje. Então esse é o primeiro movimento de quem começa a assumir o controle da própria vida financeira. Sem isso, gente, não adianta a gente querer comprar ação, querer investir em CDB, em tesouro direto e tal, porque se você não tem controle financeiro, você vai pegar um dinheiro hoje, coloca R$200, no próximo mês você tem que tirar os R$200 porque está tendo uma dívida que você não conseguiu bancar, ou teve que entrar no cartão de crédito, aí os juros do cartão de crédito, o que rende no mês do seu cartão de crédito é o ano inteiro do investimento que você fez, então não faz sentido, certo? Então primeiro tem que colocar a casa em ordem, a gente primeiro precisa entender para onde o dinheiro está indo. Entendeu isso? A gente vai partir para a parte do investimento, certo? Eu estou dando o primeiro passo com vocês, que é ensinar e mostrar isso para vocês. Daqui para frente, a gente vai colocar um monte desses conteúdos em prática, eu vou trazer um monte de informação para vocês e vocês vão começar a me seguir justamente para a gente juntos mudar essa realidade, tá? Não só dos brasileiros, mas para a gente, profissionais da saúde, que muitas vezes trabalham muito e não tem a compensação financeira que a gente tanto merece. E claro, gente, para a gente não passar despercebido, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e já compartilha com alguém que também precisa começar a organizar a vida financeira. E olha, não precisa ser da área da saúde não, tá? Mas se você tiver colega na área da saúde, melhor ainda, porque o nosso papo vai ficar um pouco mais igualitário aqui, a gente vai conseguir bater um papo legal e a gente se ajudar, tá certo? Porque a informação sozinha não muda nada, mas a ação certa, no momento certo, muda tudo. Até a próxima!